Para mim é uma grande satisfação poder estar aqui novamente. Hoje eu tenho a honra de estar com um amigo, pastor Tennyson. Ele é pastor de uma bela igreja em New Jersey, nos Estados Unidos, está me acompanhando. Fica de pé aí, companheiro. Isso, esse é um amigão, um parceiro, amém? E eu quero conversar com vocês hoje rapidamente sobre vista ou visão. Resolva como você vai viver. Só para você já conseguir captar, todas as vezes que eu falar a palavra vista, eu quero que você encaixe nos recursos que te estão disponíveis hoje, na realidade que você enfrenta no momento, na leitura que os seus olhos físicos são capazes de captar, aquilo que você é capaz de receber como transmissão pela realidade que está ao seu redor, por aquilo que você ouve, por aquilo que você sente, por aquilo que você vê. E todas as vezes que eu falar a palavra visão, eu quero que você pegue a ideia daquilo que você deseja, daquilo que você aspira, daquilo que os seus olhos não são capazes de contemplar ainda, mas é onde você pretende chegar. Eu gostaria que você tivesse uma ideia de que o futuro não é um tempo, o futuro é um lugar, e que você fosse capaz de se ver no tempo que você predeterminou, no lugar que você deseja. Hoje, o futuro para algumas pessoas ele é abstrato demais. O futuro para algumas pessoas é algo que elas não conseguem idealizar, e por isso grande parte das pessoas não conseguem alcançar seus propósitos, não conseguem bater suas metas, não conseguem chegar onde desejam, porque estabeleceu para si um ambiente onde elas não conseguem visualizar, se ver no casamento que querem, se ver com os filhos que querem, na profissão que querem. Então, nós precisamos entender que a vida pode ser regida por uma visão, ou a vida pode ser regida por um par de olhos. E eu tenho observado na caminhada da maioria das pessoas que, se buscarmos viver por vista, o desânimo provavelmente vai ser algo muito real, num tempo muito próximo para a maioria de nós. Porque quando nossos olhos olharem os recursos, quando você olhar a situação atual do seu casamento, a situação atual do seu ministério, a situação atual financeira, se não houver em você uma visão, provavelmente você vai perder as esperanças, porque na maioria das vezes o ambiente ele é caótico, ele é desafiador. E eu sei, eu estou fazendo parte de um culto de campanha, e sei que muitas pessoas aqui estão à procura de um milagre, mas é importante você decidir, vista ou visão. No final a decisão é sempre de quem ouve a mensagem, mas é importante nós entendermos isso, e eu quero ler com vocês, Mateus capítulo 6, verso 22, e o verso 23, diz assim, Mateus 6, 22 e 23, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão.
Preste atenção nesse texto, pois é um grande alerta para nós. A mensagem que temos é a seguinte: se os teus olhos forem bons, se você não usar óculos, se você tiver uma visão perfeita, não precisar de lente, não tiver um estigmatismo, não tiver nenhum problema de miopia, não tiver problema nenhum na sua vista, sua vida vai ser maravilhosa. É isso que o texto está falando? Não. O texto, apesar de usar a vista, os olhos como exemplo, ele está falando de visão. Ele diz: se você for capaz de ter uma leitura além do que os seus olhos verem, se você for capaz de criar um estilo de vida onde a ótica humana seja superada pela fé, pela ótica de um Deus que prometeu, pela ótica de uma vida pautada nas experiências com a palavra de Deus e com o Espírito Santo, se os seus olhos forem bons, suficiente para vencer o pessimismo, a crise, a adversidade, você leva seu corpo. E a conotação aqui é levar a sua vida para uma esfera de luz, porque a batalha bíblica, ela é clara: reino das trevas contra o reino da luz. A palavra trevas tem uma conotação muito próxima da palavra ignorância, enquanto a palavra luz tem uma conotação muito próxima da palavra conhecimento. Quando a Bíblia diz que há uma guerra entre o reino das trevas e o reino da luz, ela está querendo simplesmente dizer que há uma batalha entre o reino da ignorância e o reino do conhecimento. Por isso a Bíblia diz que quando a verdade chega, ela traz luz, ela traz conhecimento, e o conhecimento liberta as pessoas da ignorância. O texto continua dizendo: se os seus olhos forem maus, seu corpo será tenebroso, sua vida será tenebrosa, se você não conseguir uma visão e continuar vivendo por vista. Mas ele ainda faz um alerta no final do texto, dizendo: há um perigo muito grande de você achar que está na luz e estar em trevas. Ele disse: se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão. Ele está dizendo: há uma coisa pior do que não estar na luz, é estar em trevas. Mas há uma coisa pior do que estar em trevas, é estar em trevas e não saber que está em trevas. É estar numa vida de ignorância, numa vida tão próxima e perto da fé, numa vida tão próxima e perto de uma fé alheia, onde você é capaz de olhar os milagres dos vizinhos, dos parentes, das pessoas que narram na igreja, mas isso é o mais perto que você consegue chegar de um milagre. Ele está sempre perto de você, mas nunca na sua casa, nunca na sua família, nunca nos seus negócios. Quando nós falamos de luz, de ampliar a visão, vamos voltar um pouquinho, né, para os nossos ancestrais. Vamos imaginar o que acontecia com o homem quando o sol se punha, quando as trevas tomavam conta do mundo. Isso acontece hoje do mesmo jeito. É que as companhias elétricas, né, afastaram o problema, mas vamos esquecer esse ambiente moderno e vamos lembrar um pouco. Vamos voltar, quando o homem tem contato com fogo, e o fogo de uma fogueira. Esse foi o primeiro fogo. Um fogo num ambiente estático, ele não era móvel. E ele dava margem às pessoas de enxergar apenas alguns metros.
A habilidade de viver nas trevas e de viver à noite pela luz da fogueira era algo extremamente limitado. Talvez 2, 3, 5 metros, dependendo do tamanho da fogueira e da altura das chamas. Mas o próximo passo aconteceu e o homem conseguiu construir uma tocha. A tocha dava a possibilidade a ele de caminhar agora e de ir um pouco mais longe do que a fogueira lhe concedia. E agora, munido de uma tocha, ele poderia se deslocar um pouco mais. Mas ela apagava com facilidade. O tempo passou e o homem descobriu o óleo, o azeite, o combustível. E o combustível agora dá ao homem uma luz, capaz de levá-lo além das limitações da fogueira, além das limitações da tocha. A lâmpada agora, o azeite, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A chegada do combustível, a chegada da lâmpada, a chegada do conhecimento, não conhecimento que me mantinha ao redor apenas, limitando, cerceando meus movimentos. Não um conhecimento que me levava um pouco mais adiante, mas um conhecimento libertador, que ia me fazer romper as fronteiras, ir além. Essa é a proposta que Deus colocou no meu coração de compartilhar com vocês hoje. É primeiro a maneira que Deus criou o ambiente que nós vivemos. E nós vamos ver que apesar de Deus utilizar a supervisão da vista, o mundo foi criado debaixo de uma visão. Então, se você puder abrir a sua Bíblia, vão ser textos rápidos, mas seria muito legal você anotar e depois refletir em casa. Então dá uma olhadinha na base da criação. Romanos capítulo 4, verso 17. Romanos 4, 17. O texto está vindo para cá? Não. Não, né? Então tá bom, não precisa não. Romanos 4, 17 diz assim: como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus. Primeiro, né, o qual vivifica os mortos. Mas olha o final desse versículo: e chama as coisas que não são, como se elas já fossem. Essa é a base da criação. A criação, ela não é feita por vista, ela é feita por visão. E disse Deus: haja luz. Por quê? Porque a luz não existia. Quando nós olhamos a criação, ela é formatada debaixo de uma visão. É Deus chamando à existência as coisas como se elas já existissem. Presta atenção, porque isso é fascinante. A vista só faz a supervisão. No final do primeiro dia aí da criação, como é que termina o texto? E viu Deus que era bom. A vista entra simplesmente para supervisionar a visão e não para estabelecê-la. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que quando você diz que seu marido é um príncipe, um lorde, uma coisa de outro mundo, e ele não é, isso pode ser o quê? Uma mentira, se for ironia, ou uma visão, se for por fé. Mas quando você diz que aquela praga, cachaceiro, miserável, filho de uma égua, o filho de uma égua casou,
Eu não vou xingar a senhora. Mas só para a senhora entender. Visão é aquilo que não se vê, é o contato da fé, é aquilo que se espera, mas ainda não está no seu campo visual. Convidar alguém a viver sob visão é algo magnífico, porque não interessa o que está acontecendo ao seu redor, você não é movido por aquilo que está ao seu redor. Alguém me perguntou esses dias: pastor, o senhor gosta mais do governo de direita ou do governo de esquerda? Eu falei para ela: posso ser franco? Tanto faz. Porque o Deus que rege a minha vida, eu prospero na direita, eu prospero na esquerda, eu prospero no centro, eu prospero, porque não é homem que administra a minha vida, é um Deus todo-poderoso. Então eu não tenho problema, porque é visão e não vista. Está ruim, sério que está ruim? Nossa, está ruim mesmo? O que está ruim? Pastor, a minha vida está ruim. E a sua, pastor? A minha está boa. Também a do senhor? O senhor não tem problema. Por quê? A minha mulher é igual a sua. Você acha que ela quer? É porque eu não vou vir falar disso, senão eu vou para o outro lado. Só os seus filhos que tiram nota baixa. Você acha que é só o seu? É só o seu vizinho que taca fogo no lixo quando tu lavou a roupa. Problema é coisa que todo mundo. Agora você precisa entender sobre qual visão você vai estabelecer a sua vida. Então, quando eu olho para a criação, eu vejo um Deus criando sobre uma visão e chamando a existência tudo como se já existisse. É um modelo a ser copiado. E depois de tudo feito, ele supervisiona e diz o texto: e viu Deus que era bom. Então eu quero te mostrar algumas pessoas que resolveram viver entre visão e vista, e algumas delas se atrapalharam um pouco, e não é tão diferente de nós. Então é só para você guardar o texto, e eu vou falar um pouquinho de cada uma, e eu quero ler o primeiro texto, Gênesis capítulo 12, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu, e vai para uma terra que eu te, Deus está fazendo um convite a Abraão, sim ou não? O convite é por vista ou por visão? Vista ou visão? Porque o texto diz: você vai para uma terra que ele já sabia, sim ou não? Não, eu te mostrar, isso é uma visão, e é magnífico ver o Abrão saindo da sua terra, da sua parentela, debaixo de uma visão. Que legal! 75 anos de idade tinha o Abrão quando sai, debaixo de uma, é bonito, é ou não é? 85 anos. 10 anos depois, a vista começa a comprometer a visão. Sara olhou para ela, menopausa tinha passado, as rugas. Sara olhou e falou: está ruim, essa carcaça para produzir. O que ela esqueceu é que ela não ia produzir por causa da vista, ela ia produzir por causa de uma. Mas quando o tempo passa, a gente se atrapalha. Sara ou Sarai chama Abrão e diz: Abrão, meu filho, nós já estamos atravessando o cabo da Boa Esperança. Eu não sou mais uma garotinha, como diria Cássia Heller. Eu não é. E você também não é mais um rapaz. Abrão,
deita com Agar, a egípcia, para a gente ter um filho. É a vista jogando a visão por ralo. Deixa eu falar uma coisa para você. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Cuidado para nós não nos atrapalharmos. Tem gente enfiando os pés pelas mãos, fazendo tudo errado. E agora a vista de Sara já está comprometida, e ela vai comprometer a de Abraão, porque ninguém coloca na minha cabeça que Sara, naquele momento, provavelmente com 75 anos de idade ela, 85 ele. Você acha que Agar tinha quantos anos? 70. Era para gerar um filho. Uma moça nova, provavelmente 20 e poucos anos, uma idade boa de produzir. E Sarai coloca Agar diante da vista de Abraão. Abraão olhou para Sara, olhou para Agar, olhou para Sara e falou para Sara: vou fazer esse sacrifício. Nós vemos a vista comprometendo a visão. Hoje muitas pessoas vivem isso, não na história de Abraão, mas na história de seus sonhos, onde você almeja ou projetou algo expressivo e significativo para você, mas quando você faz a leitura do ambiente atual, você não consegue ver. Você não consegue ver. Você não consegue ver sucesso para o seu empreendimento, para o seu sonho. Você não consegue ver futuro para o seu casamento, ou para os seus filhos, ou para o seu ministério. Você não consegue ver a porta aberta, porque muitas vezes você não consegue ver nem a porta, quanto mais aberta. O que é isso? É um movimento onde a vista toma conta de uma visão. Porque nós estamos aqui, querido, debaixo de uma visão. Porque olha o que Cristo diz, que nele seríamos mais do que... Mas hoje nós estamos vencendo, sim ou não? A grande parte de nós que estamos aqui. Não. Então, a vista nós estamos perdendo, sim ou não? Mas na visão nós vamos ganhar, sim ou não? Então, a nossa história não é diferente daquilo que está acontecendo aqui. O grande problema é que, se não buscarmos uma proximidade, se não entendermos o fator tempo, se não aguardarmos com paciência, como diz o texto bíblico, eu esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Senhor, apressa-te e me socorrer. São textos que falam de tempo. Hoje muitas pessoas comprometem a visão por causa do que a vista está vendo. Foi isso que atrapalhou a história de Abraão e de Sara. Foi isso que criou até hoje a guerra entre judeus e palestinos. Algo que poderia ter sido resolvido diferente. Aí eu me deparo com pessoas que dizem: mas pastor, deveria ser assim. Eu não compartilho. Eu respeito. Mas para mim, Deus, como disse o próprio José, quando seus irmãos ficam assustados de descobrirem que ele é o governador do Egito, José diz algo mas importantíssimo para seus irmãos: vocês não me venderam, Deus me enviou à frente, certo? Para preparar um lugar para o povo. Ô gente, se Deus enviou um jovem para ser governador do Egito, quando Moisés é adotado pela filha do faraó, provavelmente no mover e no agir de Deus, quem é que vai tirar o povo do Egito? Moisés. E como é que ele vai tirar o povo do Egito? Com o cargo de faraó que Deus preparou para ele. Se um menino
sai de um pequeno clã e se torna governador de uma nação, o faraó egípcio, Moisés, ao lado de um Deus poderoso, não vai tirar o povo para levá-lo para Canaã? É lógico que vai. O que eu vejo é um sabotador de um plano perfeito. É o que foi Moisés. O que Deus faz é como um GPS, quando erramos o caminho e diz, corrigindo a rota. Ninguém vai me convencer que o plano de Deus é um Sansão humilhado, movendo um sistema para morrer cego debaixo de escombros. Não, o que eu vejo é um Sansão que não foi capaz de discernir entre o certo e o errado, enfiou os pés pelas mãos, porque são escolhas. É sempre a vista atrapalhando a visão. Eu vi uma mulher dos filisteus e pronto. Eu vi um homem ou um soldado castigando um hebreu, e a minha vista atrapalhou a minha visão, ou a visão do que Deus tinha para mim. Hoje as pessoas se perdem nisso. Deixa eu mostrar para você outro texto, e como eu disse, anote e depois reflita. Números, capítulo 13, verso 2. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Deus chama Moisés e diz, Moisés, envia 12 homens a Canaã, e eu quero que eles espiem me ajude aí, gente, espie o que? Espie o que? Espie o que? Que terra? A terra que eu hei de dar ao povo. O povo vai a Canaã, representado pelos 12 espias, para fazer uma leitura da vista, sobre uma promessa de uma visão. Vocês vão olhar uma terra que não é de vocês, que não está desabitada, mas que eu vou dar a vocês. Não foi isso? Então, é uma visão sendo avaliada pela vista. Deus mandou, escute o que eu vou falar agora. Deus mandou Moisés mandar os homens observar o quê? Observar o quê, gente? Repita. Olha o que Moisés falou para os espias. Verso 18 ao 20. Moisés conversando com os espias. Vede a terra, o povo que nela habita, se é forte ou se é fraco, se é pouco ou se é muito. Tem alguma coisa errada. Deus não mandou os caras observar povo, se é forte, fraco, se é grande, se é pequeno, se é muito, se é pouco. Deus falou, eu vou dar a terra para vocês, e pronto. Só que quando um líder manda seu liderado olhar para o lugar errado, vai dar ruim. Quem compromete a visão dos espias é o próprio Moisés. Porque quando uma liderança ensina seus liderados, quando o povo não sabe olhar para onde deve olhar, ele tem medo, ele não tem iniciativa, ele bloqueia. Deus disse, olha a terra, esquece o tamanho dos caras, esquece a quantidade dos caras, porque vocês não vão entrar nessa terra pela força do braço de vocês, vocês vão entrar nessa terra pela visão que eu tenho para a vida de vocês. Nós não vamos vencer por nosso mérito, nós vamos vencer porque Deus disse que nós nele seríamos vencer. E isso não nos exime de nossas responsabilidades, de trabalho, de agir, de iniciativa.
Até porque, se isso anulasse a nossa parte, nós não teríamos condições de sabotarmos os sonhos. Mas quando Moisés diz: olha o povo, se é grande, pequeno, fraco ou forte, 12 camaradas vão lá. E 2 camaradas voltam, conseguindo enxergar a visão. Mas 10 camaradas vêm contaminados por sua vista. Josué e Caleb diz: a terra é boa, ela é nossa, Deus vai nos dar, é isso aí. Mas 10 homens olham e diz: os caras são grandes, os caras são fortes, os camaradas são muito. Você quer olhar para onde? Para o tamanho do seu problema? Fique olhando, ele vai engolir você. Agora apresente para o seu problema o tamanho do Deus que você serve. Você sabia que muitas pessoas vão ao médico e o médico pega um diagnóstico de câncer e diz para a senhora: lamento muito, minha senhora, a senhora deveria ter vindo antes. Provavelmente essa célula cancerígena começou a se desenvolver há mais ou menos uns 10 anos atrás. E agora não tem mais jeito. Menino ou menina, você já não viveu com esse câncer há 10 anos? Por que não falar para o câncer? Menino, você estava aí tanto tempo e a gente até já estava se dando bem. Então, se você quiser sair é bom, se não quiser, nós vamos continuar vivendo junto. Agora, sabe o que é mais triste? É que pessoas são capazes de conviver muitos anos com uma doença que não sabe que tem, e o dia que descobre, morre 3 semanas depois. Porque o emocional, a vista da pessoa já vê um caixão. Nossa, aí você vai conversar com os amigos. Sério, menino, descobriu. Onde é? Estômago? Menino, meu vizinho morreu semana passada. Aliás, a família dele foi dizimada pelo câncer. É vista atrapalhando a visão. Vai conversar com quem tem visão e vai dizer para você: o Deus que você serve é o Jeová Rafá, é o Deus que cura, Ele provê todas as coisas. Se Ele vai te curar, eu não sei, eu só sei que esse câncer não vai te matar. Menino, é a mesma coisa. Curar ou não morrer. Aí as pessoas falam: pastor, o senhor é doido. Doido é as pessoas que estão morrendo, podendo viver. Podendo sorrir e estão chorando. Podendo ser felizes e estão sofrendo. Você sabe por que a maioria das pessoas gosta de me ouvir? Não é porque eu tenho uma excelente retórica. Não é porque eu sou um pastor profundo das escrituras. Elas gostam de me ouvir por uma coisa: elas descobriram que eu encontrei algo que todo mundo quer: felicidade. Porque eu aprendi a ser feliz. É só isso. Entendeu? E se amanhã o senhor morrer? Menino, eu nasci pelado e careca, hoje estou vestido, comprei cabelo. Não é verdade? Escute só, olhe bem. E se eu partir dessa vida, vou morar com o meu? Eu estou no lucro. Visão não é vista. Eu preciso impulsionar as pessoas a viverem. Estão ensinando pessoas a olharem para o local errado. Pare de olhar com esses olhos seus e dar sentença. Olhe com a ótica de Deus. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Vamos lá. Só mais rapidinho, já vou acabar com anestesia. Quando você vê, já acabou. 1 Samuel capítulo 17, verso 24. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, repita comigo, vendo aquele homem. Isso. Que homem era esse? Golias. Um cara de aproximadamente 3 metros de altura. Matador profissional. Chefe de grupo de extermínio.
uma realidade bem forte do ambiente carioca. Escute só, aquele cara grandão, todos os homens de Israel olhavam para quem? Para o gigante. E quando eles olhavam para o gigante, o que o cara é? Invencível. Um belo dia, chega um rapazinho, vê o cara grandão, e o cara faz um desafio que já faz há 39 dias, esse é o 40º, e todo mundo está olhando para quem? Me ajuda, gente. Eu vou pedir o pessoal que está lá fora para falar. Estou olhando para um, e agora melhorou. É só falar que os outros vão fazer, você fica com medo de envergonhar você, né? Aquele cara grandão. Davi chegou, falou: qual é a parada? O cara lá gritou: tem algum homem aí para vir num duelo comigo? Davi falou: qual é a parada aí? Quem matar aquele cara lá ganha o quê? Alguém falou: casa que a filha do rei não paga imposto e fica rico. Falou: ninguém matou ele ainda? Esse cara não é o problema, isso é a solução de qualquer um que não gosta de trabalhar, é ou não é? Ficar rico numa batalha só. Só que a diferença de Davi para os homens de Israel é que Davi diz algo fantástico. Todos os homens de Israel olhavam para o gigante e sentiam. Davi olhou para o gigante e falou: quem é esse incircunciso? Pensa que é. Para Davi ele não era um gigante. Para Davi ele era alguém que não andava com Deus, sem aliança. E o miserável do Golias ainda é burro. Amaldiçoou Davi por todos os seus deuses. Quando Davi escutou isso, Davi deve ter olhado: eu sou descendente de Abraão. Todos aqueles que te abençoarem serão, e quem te amaldiçoar será. Davi falou: tu acabou de morrer, maluco. É uma visão. Para quem tinha vista, ele era um gigante. Para quem tinha visão, ele era um sem aliança, um sem Deus. É isso que nós precisamos buscar colocar na nossa mente. Nós não estamos sozinhos. Jesus disse: estarei convosco. Quando? Todos os dias. Isso inclui hoje. Isso inclui no momento daquilo que você está enfrentando, talvez uma das suas maiores dores ou perdas. Você não está sozinho. Deus está com você. O Espírito Santo está conosco. Enfia essa visão na sua cabeça. Vá para casa e olha para aquele filho seu, com o olho vermelho, comendo tudo dentro de casa. Me parece esmeril, que encosta, come, com droga até o... Espera aquele menino dormir, vai lá do lado da cama dele e faça assim, ó: ai meu Deus, o que vai ser da vida desse menino? Oh Jesus, não merece isso. Ou vai lá e faz assim: Senhor, está aqui, ó, é meu. Provavelmente puxou o marido, para não ter juízo assim, mas a culpa não é minha. Eu não criei filho para ir para o inferno. Meu filho, antes de ser meu, é do Senhor. E a droga não vai levar, ninguém vai matar, porque ele é teu. E eu profetizo vida na vida do meu filho. Aí termina de fazer a oração. No dia seguinte, encontra a comadre. Eu odeio comadre, porque comadre e jararaca é a mesma coisa. Comadre, menino. Meu menino chegou ontem à noite, drogado, meu Deus, sujo, fedorento, comeu tudo, até a embalagem do biscoito. Mas aí a comadre: é, menino, esse menino seu, só Jesus. Eles falam só Jesus, mas com um sarcasmo tão grande, que Jesus
É um só Jesus como nem Jesus. Se você olhar o tom da palavra, ele é irônico. É ou não é? Reclama do seu marido para uma comadre. Menino, homem é tudo assim mesmo. Só Jesus na vida desses homens.